Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a rouquidão, especialmente dos quadros gripais, né, manifestações respiratórias, e que a criança apresenta associado uma rouquidão, uma alteração do timbre da voz ou choro. Né? Quando a criança é maior, é possível notar a fala da criança rouca, ou quando a criança, né, é um bebezinho, o choro da criança muda de timbre, muda ali a qualidade sonora e é possível perceber que há uma rouquidão, tá? Esse sinal é um sinal clássico de que há uma alteração nas cordas vocais, na laringe da criança. Essa região aqui é a região da laringe, né? No homem aqui, essa proeminência aqui é a chamada cartilagem laríngea, né? Aqui dentro é a chamada laringe. É o início do tubo respiratório, onde começa ali as vias aéreas. Abaixo disso, as vias aéreas inferiores, onde o ar vai chegar, entrando ali, o ar vai chegar até o pulmão. Né? E dentro da laringe existem as cordas vocais, né? Que são preguinhas, pregas de tecido conjuntivo, fibroso, que é o que permite a gente estar aqui falando, né? O que deu à nossa espécie essa possibilidade de se comunicar através da linguagem falada, tá? Então, a rouquidão é bem característico, diria que patognomônico, ou seja, na medicina a gente chama, é um sinal clássico de que há uma inflamação nessa região, na laringe e especialmente aí nas cordas vocais, tá bom? Daniel, o que tem a ver isso com um resfriado? Bem, vamos lá. É muito comum essa rouquidão que eu estou me referindo, né? Vamos falar de crianças, então um público aí, especialmente as crianças aí entre 6 meses, 6 anos, que podem fazer essas laringites. Elas podem ter, eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, da laringite estridulosa, né? Tem lá um vídeo, se não aparecer aqui no card, né? Laringite, digita aí laringite, Daniel Portela, fala mais sobre a laringite estridulosa, que é quando tem essa tosse, a tosse estridulosa, a tosse de cachorro. Mas aqui eu vou falar só sobre a rouquidão, que é mais comum, né, e que normalmente está associado aos quadros gripais. Como é que acontece? Qual é a historinha clássica? A criança começa lá com uma tosse, nariz escorrendo, a tosse normal, aquela tosse de gripe mesmo clássica. E aí pode ter uma febre no primeiro, no segundo dia, aí passa a febre, a criança continua lá com o nariz entupido, escorrendo, aí vai dando uma melhorada, quando você pensa que não, né, no meio da história, no terceiro dia por aí, a criança começa com essa mudança da voz ou do choro, né, essa rouquidão. O que aconteceu aí? Bem, o que é mais comum, esses vírus respiratórios, que são infinitas possibilidades, eu já falei aqui, inclusive, são incontáveis centenas de tipos e subtipos de vírus que acometem um tecido respiratório. Ele inflama não só a região aqui de nariz, garganta, ouvido, mas ele desce também para a laringe. Tá? O epitélio respiratório, que é essa pelezinha que recobre a parte interna do nosso sistema respiratório, ele é igual, é o mesmo tipo de célula do nariz até os bronquíolos, é o chamado epitélio respiratório. Então, o vírus, se ele consegue chegar aqui em cima, ele pode também descer e inflamar essa parte aqui de baixo. E é por isso que vai haver essa rouquidão. Mas vamos falar então sobre o tratamento. Muda alguma coisa, Daniel? Bem, o tratamento vai continuar o mesmo, né? Se é o caso dessa criança não ter uma laringite estridulosa, né? Que é essa tosse ladrante que eu expliquei do outro vídeo, tá? Que nesse caso aí a gente vai precisar de a prescrição de um corticoide tópico e às vezes precisar até de uma inalação com adrenalina, tá? Mas quando há apenas uma rouquidão, bem, isso não muda muito, o tratamento vai continuar sendo feito uma lavagem nasal e aí a gente pode lançar a mão, né, nessas crianças com a rouquidão, de fazer a inalação com soro fisiológico, que vai umidificar a via aérea, vai deixar mais úmida e vai trazer conforto e facilidade para que esse epitélio, a pele de dentro, se recupere. Porque um processo viral, causado por infecção por vírus, ele é autolimitado e precisa que o próprio corpo, né, o sistema imunológico do corpo, com a capacidade divina que nos deu, essa perfeição do nosso corpo, ele vai se recuperando. E aí então a gente umidifica. Pode ser com os nebulizadores, né?
clássicos, tradicionais. Antigamente a gente fazia com um chuveiro quente, trancava a criança no banheiro, né? Ligava o chuveiro e deixava aquele bafo, aquele vapor úmido e a criança inalava aquilo ali. Em lugares muito secos pode fazer um recipiente de água dentro do quarto. Existem os umidificadores, mas existem também os nebulizadores, que são opções bem mais práticas e modernas. Tá? Existem os nebulizadores tradicionais, aquele motorzinho, né, que faz um barulhinho, tá? Você bota o soro lá dentro e não, ele tem a desvantagem de cair o soro, né? Você coloca lá e ele tem que ele funcionar sempre na posição reta. E tem hoje esses dispositivos ultrassônicos, que são os mais modernos e são bem práticos, funcionam muito bem, tá? Eu vou falar depois um pouco sobre esses dispositivos, que já apareceu muita pergunta aqui sobre isso, sobre esses tipos de inaladores aí, nebulizadores. Mas a nebulização, você fazer aí uma sessão, pelo menos a cada 6 horas, 8 horas, 3 vezes ao dia, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, vai ajudar a umidificar e essa criança consegue se recuperar, né, com o próprio sistema imunológico, junto com a evolução do resfriado, vai ajudar nessa rouquidão e, no caso, na inflamação da laringe, das cordas vocais, tá bom? Então é isso, é um quadro autolimitado. Lembrar que isso aqui não é uma consulta, que existe sempre a possibilidade de uma avaliação, e principalmente nos casos em que você não tem uma evolução favorável. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha, é importante para a gente e estimula o nosso trabalho.